Quem é vivo sempre aparece. Papo com Pedro sobre a rodada 7 do Campeonato Brasileiro. Espero que você esteja com saudade de mim, porque eu estou com saudade de você. Se inscreve no canal, ativa o sino, deixa o seu like. Como sempre, começamos. Meus amigos, a primeira etapa, o comecinho do Brasileirão já foi. Agora a gente tem equipe surpreendendo, a gente tem equipe que tá devendo, e a gente tem equipe entregando o que a gente realmente achou que ia esperar, tanto pra bom quanto pra ruim. Começando com São Paulo e Fortaleza, que por sinal são duas equipes hoje em dia das mais chatas de se assistir. O Fortaleza não consegue um resultado positivo, e não só resultado positivo, como não tem muitos gols na partida do Fortaleza, sempre um resultado carregado, chato, e mais um resultado negativo pro Fortaleza, porque teve chances de fazer um gol. E o São Paulo também, e também teve pênalti perdido do lado do São Paulo, uma grande partida do goleiro do Fortaleza, que até agora o time do Zubeldia, o São Paulo, joga sempre um futebol. Quando ganha, joga mal. Quando perde, também joga mal. É difícil ver o São Paulo jogando bem. Um resultado que eu vou passar rápido aqui, porque são duas equipes que jogaram muito mal e eu não quero gastar muito tempo nelas. Fluminense e Sport, um jogo que o Sport teve chance, o Barleta foi fominha e tal, e o Fluminense ganhou de virada. Perdeu pro Botafogo, no clássico que o Fluminense costuma perder sempre pro Botafogo, mas o bom trabalho do Renato continua. O Fluminense tem um ótimo aproveitamento no comando do Renato e uma vitória de virada no finalzinho, gol do Serna, depois gol do Everaldo. Então um bom resultado para o Fluminense, que se mantém na parte de cima da tabela, voltando a ganhar depois da derrota no Clássico. Corinthians e Internacional, meus amigos, teve polêmica, teve expulsão nesse jogo. Eu vou passar aqui rapidinho por ele, que eu tô baixando a cabeça e não consegue me ver, mas é que eu tô pegando o resumo do jogo que eu tinha anotado. Um jogo que o Corinthians ganhou de virada, hat-trick do Yuri Alberto, por sinal. O jogo tava 2-0, 2-2 até os 90 minutos, e no finalzinho, com o pênalti e também o gol do Coronado, o Corinthians abriu o 4-2. Houve uma expulsão, a expulsão em cima do Bruno Henrique, né, que foi um segundo cartão amarelo. Depois o Vitinho deu uma entrevista cuspindo marimbondo pra cima da arbitragem, falando tudo que ele queria falar, o que devia e até um pouco do que não devia. Mas teve gol no lado do Memphis, depois teve pênalti marcado em cima do Bidu. Então foi uma partida que o Corinthians foi melhor do que o Internacional, apesar de toda a polêmica. Foi melhor. Se fosse por merecimento, a vitória era do Corinthians, e foi vitória do Corinthians. Por sinal, o Yuri Alberto, um dos grandes atacantes do nosso futebol hoje. Eu espero que o próximo treinador da seleção brasileira dê uma oportunidade, porque a gente tem uma grande escassez na posição de camisa 9, e tem um aí que não é um gênio da posição, mas pelo menos é o melhor ou o segundo melhor que nós temos à disposição no futebol brasileiro. O Ceará volta às vitórias depois de um período um pouco meio trêmulo assim no Campeonato Brasileiro, de alguns deslizes, e ele volta ao caminho da vitória, e algo muito positivo, porque você que torce pro Ceará, você que acompanha o Campeonato Brasileiro, você sabe que o principal objetivo do Vozão é se manter na primeira divisão. E um começo com 7 jogos, 3 vitórias, 2 empates, 2 derrotas e 11 pontos, é um começo muito positivo, porque ele já consegue 11 pontos dos, entre aspas, 45 que ele necessita, e agora tá um pouco mais tranquilo. Claro que não pode relaxar. O Brasileirão, se você perde, você ganha 2, você pode ficar no G4, você perde 2, você pode cair pro Z4, então você tem que sempre ficar ligado. Só que o começo do Campeonato Brasileiro do Ceará é muito bom, e tudo indica que essa equipe tem potencial para se manter na primeira divisão. Grande trabalho do Léo Condé, o Lucas Mugni jogou muito bem essa partida, e a vitória foi muito na conta dele. Vitória do Ceará em cima do Vitória no Ceará. Bahia e Botafogo, meus amigos, estão destruindo o atual campeão brasileiro e atual campeão da América. O Botafogo pratica um futebol horroroso. Jogou bem contra o Fluminense, mas depois já volta a jogar mal. Tem jogo de Libertadores hoje, no dia que eu tô gravando, e é contra o Carabobo, tem que ganhar na Venezuela, mas mesmo assim o Botafogo fez um segundo tempo melhor do que o Bahia, e o Bahia fez um primeiro tempo melhor que o Botafogo, só que o Botafogo não tem eficácia nenhuma, o Botafogo tem dificuldade de trocar passe. O Botafogo, quando, entre aspas, joga bem no comando do Renato Paiva, é um jogar bem de volume de jogo, no sentido de tem mais oportunidades que a outra equipe de ficar no campo do adversário, mas é uma equipe que roda e pouco ataca, pouco vai, sabe? Porque se o Botafogo tivesse uma bola por jogo e fizesse o seu gol, que nesse da vitória, fizesse os 2 gols da vitória, alguma coisa assim, o torcedor do Botafogo iria até gostar. Mas o Botafogo tem chance e não mata. O Botafogo cria, mas ao mesmo tempo o jogador faz uma merda na hora. É um futebol ruim.
do Botafogo. Eu não vejo potencial no Renato Paiva. Eu acho que o Botafogo pode sofrer muito nesse Super Mundial. Eu acho que com a equipe de 2024 já poderia, que era uma equipe ótima, organizada, bem treinada, e agora com essa equipe horrorosa, ir para não ser humilhado, e tem chance de perder até pro Seattle Sounders, tá? Situação muito complicada do Botafogo, mas falando do Bahia, vitória importante dentro de casa depois de um começo de brasileiro morno. O Bahia volta ao caminho da vitória e eu sou cenista, eu sou fã de Rogério Ceni. O Vasco recebeu o Palmeiras, mas não recebeu o jogo em São Januário. O jogo foi na arena no Mané Garrincha, por sinal, vitória do Palmeiras com gol do Vitor Roque, que finalmente desencantou, finalmente jogou bem, e uma vitória com esse único gol da parte do Palmeiras em cima do Vasco, 1-0, e o Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro, empatado com o Red Bull Bragantino com 16 pontos. Lembrando que a gente não tem nenhum time até o momento, já não tem mais nenhum time invicto no nosso Campeonato Brasileiro. Isso é muito, muito, muito legal. O Flamengo perdeu o jogo contra o Cruzeiro e agora não tem mais nenhum invicto na rodada 7 do Campeonato Brasileiro. Então, grande vitória do Palmeiras, merecida vitória do Palmeiras, volta a ganhar fora de casa, uma vitória totalmente merecida, porque é muito mais time e, apesar de não ter feito uma atuação de gala, joga sim melhor do que o Vasco. Vamos lá, o Grêmio recebeu o Santos e ganhou um gol do Cristiano Oliveira, um jogo que o Santos teve oportunidade também e não conseguiu fazer o gol. Santos, que é uma equipe que eu não sei se eu confio no Kleber Xavier, não conheço ele como treinador, é uma aposta que o Santos fez. É uma equipe fraquíssima com o Neymar, e sem Neymar mais fraquíssima ainda. O Santos tem que cair na realidade que ele briga seriamente para não ser rebaixado. Nesse momento o Santos é o penúltimo colocado e só não é o último porque o Sport faz... Por sinal, esqueci de falar, o Pepa foi demitido no Sport e ele só não é o último porque o Sport é uma equipe muito abaixo nesse Campeonato Brasileiro até o momento. Um resultado patético para o Santos, não porque perdeu para o Grêmio. Ir ao Rio Grande do Sul e perder para o Grêmio é algo que deveria ser normal a todas as equipes, porque o Grêmio é uma equipe grande. Mas ser fraco, ser ineficiente, não jogar da forma que a torcida merece é covardia. Então o Santos deveria ser melhor e responder o apoio que tem do seu torcedor, que não responde, de verdade não responde. Cruzeiro e Flamengo, esse jogo, gente, vou entrar em consenso com vocês aqui, não sei se vocês concordam comigo, mas vou entrar numa opinião aqui. Eu acho o presidente do Cruzeiro, dono do Cruzeiro, o Pedrinho, um fanfarrão. É um cara que ele fala merda, porque ele fala que contratou errado, fez isso, fez aquilo, só que o jogador de futebol não é um feijão que tá na prateleira do mercado dele, que ele comprou, o produto vem com a qualidade ruim e ele simplesmente não compra mais. Não, o jogador de futebol é um ativo do clube, que não é só um ativo igual no mercado de valores, na bolsa de valores, que você compra, ele fica lá, ele aumenta, ele diminui. Não, é um ser humano, que você tem 4 pilares nele. Você tem a parte mental, você tem a parte física, você tem a parte técnica, você tem a parte tática. Quando você fala merda sobre o jogador na mídia, a parte mental balança. E quando o mental não tá bem, isso piora a parte técnica, tática e física. Então, ele fala que fizeram contratações erradas, fez assim que o Dudu ia vazar e vazou. Cara, isso é amadorismo. Isso não é SAF. Isso é amadorismo, tá? E eu acho ele um fanfarrão absurdo. Contrata mal, só contrata por nome, clássico de um presidente que compra um clube grande. Isso não só no futebol, mas como em outros esportes também. Phoenix Suns na NBA, que trocou pelo Kevin Durant, e eu achei uma decisão muito ruim, porque o time precisava de jovens e não de veteranos mesmo. O Kevin Durant sendo muito bom, ele deveria ter ido para outra equipe, e o Suns não contratado. Voltando ao futebol, e é um cara que não tem um setor de scout competente, não contrata bons jogadores, mas uma decisão ele fez muito correta. Uma decisão ele foi muito bem. Leonardo Jardim. O treinador do Cruzeiro é muito bom. Muito bom. Sério, trabalha firme. O Cruzeiro não joga um bom futebol, mas ele consegue alguns resultados no Brasileirão, porque da Sul-Americana é uma vergonha, positivos. Tirando muito de um time, mas tirando mais de um time do que realmente outro treinador, como o Fernando Diniz tiraria, tá? O Flamengo não jogou bem. Não jogou nada bem contra o Cruzeiro no Mineirão, um jogo que o Cruzeiro foi superior em algumas partes do jogo.
O Caio Jorge fez seu gol bonito, o Arrascaeta também fez o gol dele, que por sinal é um deboche, o Arrascaeta, que ele joga, que ele faz de gol mesmo, passa os anos, ele continua muito bem, e no fim do jogo um pênalti, que foi lá, o Gabigol bateu, perdeu o gol de rebote, fez o gol em cima do Flamengo, a lei do ex, não comemorou com muito respeito, é ídolo do Flamengo, mas um grande resultado pro Cruzeiro, uma vitória em cima do Flamengo com os jogadores experientes que o Cruzeiro tem, pode ser uma virada de chave. E um resultado importante. O Cruzeiro nesse momento se encontra na quarta colocação do Campeonato Brasileiro. Bom, muito bom. O trabalho do Leonardo Jardim, do Léo Jardim, muito bom até o momento no Campeonato Brasileiro e merece aplausos do que ele tá tirando da equipe que ele tem. Vamos lá, gente. Mais um Papo com Pedro, que eu venho elogiar o Fernando Seabra e o Red Bull Bragantino. Vamos aqui no sim ou não. O Red Bull Bragantino tem um puta time? Não. O Red Bull Bragantino joga um bom futebol? Não. O Red Bull Bragantino é uma equipe que dá gosto de ver jogar? Não. O Red Bull Bragantino ganha? Sim. Sim. Por quê? Por causa do seu treinador. 1-0? 1-0, sim. Contra o Mirassol? Sim, contra o Mirassol. Mas ganhou. E é mais uma vitória. É mais uma vitória. É um trabalho muito bom do Fernando Seabra. Por sinal, bater palma pro Mirassol, que tá fazendo um Campeonato Brasileiro até o momento acima das minhas expectativas. Mas por que é na conta do Fernando Seabra? Porque o Pita entrou aos 72 minutos e fez o gol depois. Então, entrou. Quem fez o gol foi o cara que o treinador olhou pro banco e falou: entra, e ele fez o gol. Isso é o tato. Isso é um treinador bom. Isso é um treinador com potencial. Equipes com problema no comando, como o Vasco, como o Botafogo, como o Santos, como, sei lá, o São Paulo, não sei, e outras que eu tô aqui esquecendo, deveriam buscar Fernando Seabra. Eles querendo sair do Bragantino ou não, você tem a obrigação de ir lá, bater na porta do Bragantino e falar: ô irmão, quer vir pagar? Se ele não quiser, ok. Mas se ele quiser, eu acho bem ok. Eu acho bem uma ótima contratação para um treinador com muito potencial e que aqui é trabalho. Ele trabalha muito, muito. E eu acho um bom treinador, ótimos coletivos. Diga-se de passagem, grande vitória do Bragantino em cima do Mirassol. E para fechar, o Atlético Mineiro retoma o caminho das vitórias, por sinal foi gol contra do Marcos Paulo. Vou até confirmar se é Marcos Paulo mesmo o nome do amigo. Sim, do zagueiro Marcos Paulo, que apesar do gol contra, fez uma boa partida contra o Atlético Mineiro, um jogo difícil, um jogo complicado, porque o Juventude no Jacone é o Real Madrid no Bernabéu. Esse exemplo foi ruim porque o Real Madrid não tá muito bem, mas o Atlético foi superior ao Juventude e conseguiu um resultado que não jogou bem, mas necessário para voltar aos caminhos da vitória. Todo mundo sabe que o Galo tem um bom time, bons jogadores, agora chega o Dudu, não sei que Dudu a gente vai ver no Galo, mas caso dê certo, o Cuca já fez o Dudu jogar muito bem, a gente pode ver um Galo mais forte nesse segundo semestre do Campeonato Brasileiro, ok? É isso, meus amigos. Se inscrevam no canal, ativa o sino e deixa o seu like. Até a próxima. Valeu!